Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre somas, produtos e compostas, ou seja, vamos falar um pouquinho sobre operações com funções, que é um pouquinho diferente das operações com números reais, porque com números a gente tem soma, a gente tem produto, mas a parte de composta é restrita a funções, é uma parte muito importante das operações de funções saber compor. Então vamos falar um pouquinho de soma e produto primeiro e logo depois nós vamos ver as compostas. Então, para começar, nós vamos falar um pouco de soma ou a subtração, que é parecida, então eu já vou falar junto das duas, certo? Então, vamos pegar duas funções, então eu vou pegar uma função f, que tem lá o seu domínio df, chegando em R, e uma função g, que tem o seu domínio dg, chegando em R. Certo? A gente define a função f mais g, que tem o seu domínio, eu já vou definir quem é esse domínio, por a função f mais g calculada num x vai ser a função f de x mais o g de x. Então é só somar as funções, certo? Não tem nenhum segredo nisso. Então f mais g, na verdade, é a função f de x mais g de x. Só que vejam, né? Para que a gente consiga calcular a soma, eu preciso conseguir calcular f de x. Então, o x tem que estar no domínio da f para eu conseguir calcular o valor dele. E g de x. Então, o x tem que estar no domínio da g também. Então, isso aqui a gente só consegue para x no domínio de f e interseção com o domínio de g, ou seja, para os pontos que estão em ambos o domínio da f e o domínio da g. Então, esse domínio de f mais g, na verdade, ele é definido como o domínio da f interseção com o domínio da g. Então, essa é a soma. A subtração a gente define igual, só que com um sinal de menos. Então, a subtração é f menos g de x é f de x menos g de x. Do mesmo jeito, para x, como eu preciso calcular tanto f quanto g, eu preciso que o x esteja no domínio de f inter o domínio da g, e esse é o domínio da soma, certo? Temos só que tomar cuidado com esse domínio. No geral, as coisas funcionam de maneira bem simples. Vamos ver uns exemplos aqui. Se eu pegar f de R em R, que é f de x igual a 3x² mais 1, e a g também de R em R, que é g de x igual a 5x mais 2, então a f mais g, como o domínio dessa é todo R e o domínio dessa também é todo R, o domínio dessa é todo R também. Então, ela é dada por, bom, a f mais g de um x é simplesmente somar f de x mais g de x. Bom, mas a f de x é 3x² mais 1, a g de x é 5x mais 2, então a f mais g é 3x² mais 5x mais 3. E a f menos g também está definida na reta inteira, chega em R, ela é dada por f menos g de x igual f de x menos g de x,
Então, fica 3x ao quadrado mais 1 menos toda a g. Então, menos 5x mais 2. Então, aqui vai ficar 3x quadrado mais 1 menos 5x menos 2. Então, vai ficar 3x ao quadrado menos 5x. E aí, mais 1 menos 2, menos 1. Certo? Nesse caso, não tem segredo. Então, a gente pode ver algum outro exemplo um pouquinho diferente, que é, vamos pegar a mesma f. Então, a f de x é 3x ao quadrado mais 1, e g de x igual a 1 sobre x. Ok? Você pode pensar, mas qual que é o domínio? Como nós já definimos lá nos primeiros vídeos. Quando a gente só considerar a regra, o domínio é o conjunto o maior conjunto dos números reais para onde essa regra faz sentido. Então, nesse caso, a gente não falou nada, mas domínio da G é todo o conjunto dos números reais, exceto pelo zero, porque eu não tenho divisão por zero. Então, não posso considerar o zero no domínio. Nesse caso, então, a f mais g tem o domínio, que é a interseção dos dois, então o número tem que estar nos dois domínios ao mesmo tempo. Então, está em R, exceto pelo zero, então o R exceto pelo zero chegando em R. E f mais g de x é simplesmente a soma das duas. 3x² mais 1 sobre x, e não tem segredo, certo? Podemos fazer outro exemplo, agora mudando um pouco os domínios. Vou considerar f aqui de 2 para frente, então de 2 a infinito, chegando em R, que ela é assim, a f de x é raiz de x menos 2. Certo? Por que o domínio dela é essa? Porque eu só posso calcular a raiz de números maiores ou iguais a zero. Então, o x menos 2 tem que ser maior ou igual a zero, então o x é maior ou igual a 2. E eu vou considerar a g de menos infinito até 7, chegando em R, e a minha g de x, ela é raiz de 7 menos x. De novo, só posso calcular a raiz de número maior ou igual a zero, então 7 menos x tem que ser maior ou igual a zero, então x menor ou igual a 7. X menor ou igual a 7 é a mesma coisa que o intervalo de menos infinito até 7. Então, nesse caso, quem é f mais g? A gente sabe, f mais g de x, a regra dela não tem segredo. É f de x mais g de x. Simplesmente raiz de x menos 2 mais raiz de 7 menos x. Só que aqui, a f só posso calcular de 2 para frente. A g só posso calcular de 7 para trás. Então, a soma eu só posso calcular para os pontos que estão ao mesmo tempo no domínio da f e no domínio da g, ou seja, os pontos que estão nesse domínio comum, que é o intervalo 2, 7. Então, nesse caso, o domínio da f mais g, que é o domínio da f inter domínio da g, é o intervalo 2, 7, que é justamente o conjunto de pontos onde eu posso calcular essas duas expressões e somá-las. Porque para eu calcular essa, o x precisa ser maior ou igual a 2, para eu calcular essa, o x precisa ser menor ou igual a 7. Então, eu só posso calcular no intervalo de 2 a 7. Certo? Então, isso, para soma e subtração, é bastante simples. Para produto e para quociente,
é mais ou menos do mesmo jeito, a gente só tem que tomar um cuidado adicional para o quociente. Para o produto é a mesma coisa. Então, se eu for pegar o produto, então aqui o produto de f vezes g, calculado num x, é simplesmente o f de x vezes o g de x. De novo, eu tenho que calcular f, eu tenho que calcular g. Então, isso é só para os x que estão no domínio de f e estão ao mesmo tempo no domínio da g. Então, o produto f vezes g está definido aqui no domínio dele, e esse domínio é a interseção do domínio de f com o domínio de g. E a divisão ou o quociente? Então, como é que ficaria f sobre g de x? Mesma coisa, é só pegar f de x e dividir por g de x. Só que aqui eu preciso calcular f, eu preciso calcular g, então é para os x que estão no domínio de f e estão no domínio de g. Só que, como eu tenho um g aqui no denominador, isso não pode ser zero. Ou seja, então, são para os x que estão aqui, tais que o g de x não é zero. Então, é para menos gente ainda. Eu tenho que ter todos os pontos aqui do domínio, só que eu não posso ter os pontos onde a g dá zero. Então, no exemplo que nós fizemos anteriormente, nesse C, como é que ficaria o produto? Então, a f de x é raiz de x menos 2, e está definido para x maior ou igual a 2. A g de x é raiz de 7 menos x, então está definido para x menor ou igual a 7. Então, aqui como é que fica o produto? Produto é só o produto, é raiz de x menos 2 por 7 menos x. Desculpa, né? Raiz de um vezes raiz do outro. Né? É a f, que é raiz de x menos 2, vezes raiz de 7 menos x. Para x, de 2 a 7, que é o domínio comum às duas que a gente já viu. Só que como fica o quociente? O quociente é raiz de x menos 2, que é a f, dividido por raiz de 7 menos x. Isso vale para qualquer x aqui no intervalo de 2 a 7? Não. Por quê? Porque eu preciso que o x esteja no domínio comum, na interseção dos dois domínios, que é o intervalo 2, 7, mas eu tenho que tirar os pontos onde a g dá zero. Nesse caso aqui, a g dá zero exatamente quando o x é 7. Então, o x igual a 7 não pode entrar. Então, é com o intervalo aberto aqui em 7. Certo? Aqui, a gente nota que o g de 7 é zero. Então, ele tem que sair do domínio, porque eu não posso ter uma divisão por zero aqui. Certo? Então, essas funções, soma, subtração, produto e quociente, são relativamente simples. É só você fazer... O que é a f mais g? É somar a f com a g. E eu só posso somar quando eu estou com um ponto que está no domínio das duas ao mesmo tempo. A subtração, só subtrair a f e a g. Só posso subtrair quando o ponto x está no domínio comum das duas. O que é o produto? Fazer o produto das duas quando o x está no domínio comum, no domínio da f e no domínio da g. Só tem que tomar cuidado na hora da divisão. Porque na hora da divisão, quando eu fizer f dividido por g, eu tenho que estar num ponto que está no domínio da f e no domínio da g, e ele tem que ser um ponto onde a g não dá zero, porque eu não posso ter uma divisão por zero. Certo? Então, o domínio desse quociente aqui, só para a gente deixar anotado,
domínio de f sobre g é o conjunto dos x que está no domínio de f e está no domínio de g com g de x diferente de zero. Certo? Então, um exemplo clássico do quociente, que a gente vai ver em mais detalhes mais para frente, mas um exemplo clássico é a tangente. Certo? Porque a tangente de um x é o seno desse x sobre o cosseno desse x. Certo? E qual que é o domínio da tangente? Bom, o domínio do seno é todos os reais, o domínio do cosseno é todos os reais. Nós vamos ver isso mais para frente, não se preocupe. Mas o domínio da tangente é o conjunto x dos números reais, onde o cosseno de x não dá zero. Certo? O cosseno de x dá zero para os ângulos de 90 mais, então é π sobre 2 mais nπ. Certo? Nós vamos ver isso mais para frente, não se preocupem, e a gente vai ver direitinho qual é o domínio correto da tangente. Soma, produto, quociente, subtração, bem tranquilos. O que muda agora é que nós temos a composição. Nós temos a composta das funções. E isso causa um pouco de dificuldade, porque é uma operação diferente que a gente tem para números. Números a gente tem soma, subtração, produto e divisão, tem expoente, tem logaritmo, mas não vem ao caso. Mas em funções nós temos a composição. Não é para se ficar muito assustado, porque nós usamos a composta no dia a dia. Nós fazemos contas normais usando compostas. Por exemplo, se eu der para vocês uma função do tipo f de x igual a x ao cubo mais 1 ao quadrado, e falar assim, calcula o valor da f no ponto 1. Quanto dá isso? O que nós vamos fazer? Bom, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar o 1 aqui, então você vai fazer 1 ao cubo, somar com 1 e ver que isso dá 2. E daí você pega esse 2 e eleva ao quadrado e vê que isso dá 4. Então você vem e fala, bom, então a f de 1 é 4. E o que nós fizemos? Nós calculamos primeiro o valor da função de dentro, vimos o resultado dela e depois calculamos o valor da função de fora. Então, se eu vier aqui e falar o seguinte, considera duas funções, considera a função g de x como sendo x ao cubo mais 1. E considera a função h de x igual a x ao quadrado. Essa f de x nada mais é do que eu pegar a g de x, que é x ao cubo mais 1, e depois calcular a h nela. A maior dificuldade de compostas é enxergar essa composição. E fica difícil quando a gente usa a mesma letra. Então eu vou mudar um pouco aqui, para nós vermos que isso fica bem mais fácil. O que eu estou fazendo nessa f? Mais uma vez. Estou pegando x ao cubo mais 1, que é a g, e se eu colocar h de u como sendo u ao quadrado, quanto que é h de g de x? Bom, é calcular a h no x ao cubo mais 1. Então, esse x ao cubo mais 1 faz o meu papel de u. E quem que é h de qualquer coisa? h de u é u ao quadrado. Então, é pegar isso aqui, que é o x ao cubo mais 1, e elevar ao quadrado. Essa é a nossa f de x. Então, nessa situação, a gente diz que a f é a h
composta com a G. Esse é um sinal, uma bolinha, e a gente lê composta. Certo? Não tem que ficar com medo, a composta é só isso, é quebrar uma função mais complicada em uma sequência de funções mais simples que quando eu calculo uma na sequência da outra, me dá essa função maior. Então nós podemos definir a composta assim. Eu vou pegar uma função g, que tem lá seu domínio dg, chega em R, e nós temos uma função h, que tem lá seu domínio dh, chegando em R. Como é que eu defino a composta? Eu quero definir a composta h composta com g. Então, a h composta com g calculada num ponto x é simplesmente a h calculada no g de x. Só que para calcular isso, a única coisa que a gente tem que deixar claro aqui é quem é o domínio. É para quais valores de x isso faz sentido. Então, é para x no domínio de g, tal que eu preciso que o x esteja no domínio de g, porque eu preciso calcular g de x. Como eu quero calcular h disso, isso que está aqui, o g de x, tem que estar no domínio da h. Então, é tal que g de x está no domínio da h. Esse aqui, esse conjunto, é o que a gente define como o domínio da composta de h por g. Certo? Então, é simplesmente fazer esse cálculo. A gente consegue ver muito como funciona a composta fazendo bastante exemplo. Um deles é, por exemplo, h de x igual a 3x² mais 1 e g de x igual a 5 menos x. Então, quem que é a h composta com g? Bom, é a h calculada em g de x. Eu sempre dou a dica de, na função que está fora, troca a letra. É h de u igual a 3u² mais 1. Esse g de x é o x menos 5. Então, isso aqui é a mesma coisa que calcular o h no 5 menos x, que é a g. Esse que está aqui dentro é o u. Então, é h de u, é colocar no lugar de u o x menos 5. Então, eu venho aqui e no lugar do u, 5 menos x, desculpa. Então, aqui vai ficar 3, que multiplica 5 menos x ao quadrado, mais 1. Pode abrir isso aqui se quiser, mas a função é essa. Um detalhe, a gente poderia fazer o contrário. Nesse caso, o domínio é tudo, né? Porque o domínio dessa h é todo R, o domínio da g é todo R, e aí não tem problema nenhum. Vamos continuar aqui. Nesse mesmo caso, a gente poderia também perguntar quem é g composta com h. Dá para eu trocar também, que é calcular g em h de x. E aí, como eu quero calcular g depois, eu mudo a letra da g. G de u igual a 5 menos u. Então, g de h de x é calcular g em 3x² mais 1. Então, agora, o meu u vai ser o 3x² mais 1. E a g de qualquer u é 5 menos esse valor. Então, isso aqui é 5 menos 3x² mais 1. Então, é 5 menos 3x² menos 1, que é 4 menos 3x². Vejam que o h composto com g deu essa função aqui, e o g composto com h deu essa função aqui, que são funções diferentes. Então, diferente de soma e produto, uma observação importante que a gente faz sobre a composta
é que a composta depende da ordem. Aqui, em geral, pode ser que você ache algum exemplo onde essas coisas sejam iguais, mas em via de regra, a composta de H com G e de G com H são diferentes. Então, aqui eu fiz o exemplo 1, podemos fazer o exemplo 2. Então, se nós pegarmos f de x igual a raiz de x menos 1, g de x igual a x ao quadrado mais 1, e aí, como que eu calculo a f composta com a g? Vejam, né? O domínio da f, para que eu calcule isso aqui, o x tem que ser maior ou igual a 1. Então, é do 1 até infinito. Certo? O domínio da g, todos os reais. Quando eu calculo a composta, eu preciso que o g do x caia no domínio, desse caso h, mas é o domínio da função que está fora. Então, no nosso caso, a função é a f. Então, o g de x é x ao quadrado mais 1, e isso sempre é maior ou igual a 1, ou seja, o g de x sempre está no domínio da f. Certo? Então, aqui está tranquilo, o conjunto é todo x no domínio da g, que nesse caso, todos os reais. Certo? Porque todos os pontos do domínio da g, a g dele cai no domínio da f. Esse é um caso que quase sempre acontece, a gente costuma sempre dar exemplos onde isso é verdade, onde a imagem da função de dentro já cai toda no domínio da função de fora, para a gente não ter problema em compor. Então, em geral, a gente não precisa se preocupar muito com isso, apesar de ser um ótimo exercício para você olhar os domínios sempre que você for trabalhar com qualquer tipo de função, com compostas não seria diferente. Então, qual vai ser a composta de f com g? Bom, a composta de f com g ficaria a f calculada em g de x. Então, é pegar a f e calcular em x ao quadrado mais 1. O que a f faz? A f pega qualquer coisa e põe ela menos 1 e tira a raiz. Então, eu pego isso, x quadrado mais 1, menos 1, e tiro a raiz. f de u, se eu trocar a letra, é u menos 1 raiz. Então, u menos 1 raiz. Isso aqui vai ficar raiz de x ao quadrado, porque o 1 e o menos 1 cancelam, e raiz de x quadrado é módulo de x. Certo? Raiz de x quadrado não é x, raiz de x quadrado é módulo de x, porque raiz é sempre um número positivo. Então, aqui tem um módulo. Por exemplo, se aqui fosse menos 6, quanto que é a raiz de menos 6 ao quadrado? Bom, menos 6 ao quadrado é 36. E raiz de 36 é 6. Então, aqui, se o x fosse menos 6, aqui apareceria 6, que é positivo, que é o módulo dele. A gente tem que sempre tomar cuidado. E poderíamos considerar também o g com f. O g com f de x. Agora é calcular a g em raiz de x menos 1. Então, a g o que faz? A g pega um número, eleva ele ao quadrado e soma 1. Então, isso aqui é raiz de x menos 1, elevo ao quadrado e somo 1. Só que vejam vocês que essa composta agora é o contrário, né? O domínio dessa composta é o conjunto dos pontos do domínio da f, ou seja, que é o conjunto 1 infinito, tal que a f de x cai no domínio da g. Mas o domínio da g é todo R, então não tem problema. Então, o domínio dessa composta, g composta com f, é todo o domínio da f, que é o 1 infinito. E aqui, raiz de x menos 1 ao quadrado é x menos 1. Vejam que aqui é diferente desse. Aqui é quadrado primeiro, raiz depois. Aqui é raiz primeiro e quadrado depois. Poderia ser um módulo aqui, mas não faz diferença, porque x menos 1 é sempre maior ou igual a 0, porque o x é maior ou igual a 1. Então, tirei a raiz aqui,
mais 1, que é esse mais 1 que aparece, então isso aqui dá x. Certo? Vejam que essas compostas, elas são diferentes, porque uma é módulo, a outra é x, essa está definida para todos os reais, né? A f composta com g está definida de R em R, e a g composta com f está definida só do 1 infinito em R. Então, o que pode dar mais problema é a questão dos domínios. Se você tiver isso bem certo, se você fizer bastante exemplos, não vai ter nenhum problema. Lógico que nós podemos ter compostas de mais funções. Eu posso pegar f de x igual a 3x mais 1, g de x igual a x quadrado mais 5, h de x igual a x ao cubo. Eu posso calcular quanto que é f composta com g composta com h de x. O que é isso? É calcular f, calcula g, calcula h. Então, primeiro é h. Então, é f de g, h de x é x ao cubo. Depois é calcular a g em x ao cubo. A g o que faz? A g pega a pessoa aqui, x, eleva ao quadrado e soma 5. Então, eu vou pegar isso, elevar ao quadrado e somar 5. Então, é a f aqui, x ao cubo ao quadrado e somar 5. X ao cubo ao quadrado é x à sexta. Então, é f de x à sexta mais 5. O que a f faz? A f pega quem está aqui, multiplica por 3 e soma 1. Então, ela pega esse cara que está aqui, multiplica ele inteiro por 3 e soma 1. Então, vai ficar 3x à sexta. Aqui, 3 vezes 5, 15, mais 1, 16. E você pode fazer isso para quantas funções você tiver e para quantas você quiser. É sempre bom também nós olharmos para o caminho contrário. É olhar para uma função que é complicada e tentar identificar nela funções que façam com que ela seja uma composta. Por exemplo, se eu pegar a função f de x igual a raiz de 3x ao quadrado mais 7 elevado a 10 mais 1. Como é que eu poderia olhar essa função? Não tem um único jeito. Você pode fazer de um jeito, eu posso fazer de outro, mas tem algumas maneiras de olhar isso como uma composta. Eu posso, por exemplo, definir a função h de x como 3x ao quadrado mais 7. Posso definir a função g de x igual raiz de x elevado a 10 mais 1. Certo? Então, essa f de x nada mais é do que pegar a g e calcular na h. Certo? Porque h é 3x ao quadrado mais 7. Quando eu calculo a g em 3x quadrado mais 7, fica exatamente essa aqui. Então, isso aqui é a g composta com h com x. Certo? Mas eu poderia olhar isso de outra maneira. Eu poderia, ao invés de olhar assim, olhar com mais uma etapa. Pegar essa aqui é a g e definir mais uma. Definir a r de x igual a raiz de x. Bom, então, essa f de x é, na verdade, pegar a h de x, calcular a g em cima dela e depois calcular a r. Então, h é r composta com g composta com h. E assim por diante. A pergunta que eu recebo muito é: como é que eu sei quais funções que eu tenho que colocar? A gente não sabe. A gente vai fazendo conforme a necessidade. Se você precisar de 3 funções, você usa 3. Se você precisar só de 2, você usa 2.
Tem situações que vão exigir que você faça em 3, com essas 3 que eu estou dando. Outras situações vão exigir que você só faça com 2 e está tudo bem, não faz diferença. A situação vai te dar como você tem que resolver aquele problema, certo? Então, a soma é tranquila, subtração é tranquila, produto é tranquilo, quociente é tranquilo. A composta não é muito difícil, apesar de ela requerer um pouco mais de cuidado na hora de trabalhar. E aí é só você fazer bastante exemplos para ver como essa composta funciona. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo.